Olá, pessoal. Já tem um tempo que eu não venho aqui falar com vocês, né? Eu não tenho falado de sonhos, nem de revelação que Deus tem dito para mim, tem dado a mim. Todavia, eu tive um sonho há um tempo atrás, já há alguns meses atrás. O que é o conselho que eu quero dar para vocês, querido? Principalmente as pessoas que estão no Brasil, porque isso vai acontecer no mundo todo, mas eu vi nesse sonho, especialmente o Brasil. Eu dou conselho para vocês, todo mundo que está no Brasil, que tem um coração sensível a Deus, mas se não tem coração sensível a Deus, mas que tem amor pela sua família, que tem amor pela sua vida. Se você puder já estocar comida, reservar comida, como grãos e enlatados, faça isso, porque está vindo uma grande fome no Brasil. No sonho que eu tive, eu vi os mercados sendo saqueados, o exército estava na rua, estava protegendo os mercados, porque as pessoas estavam invadindo para comprar alimento e não estava conseguindo ter esses alimentos. O preço tinha sido elevado a tal forma que os poucos locais que estavam sendo vendidos estavam com preço alto. E uma outra coisa, se você tem condições de estocar água potável, estoque a água. Querido, eu não sei se você tem um lugarzinho na tua casa, como uma garagem, como um quartinho. Eu não sei o que que você tem na tua casa, mas é um conselho que eu dou para você. Se você tem condições de armazenar alimentos por no mínimo 6 meses. 6 meses é o conselho que eu te dou. No mínimo 6 meses, faça isso. Porque está vindo uma grande fome, uma grande dificuldade, não é só em um estado, é em todo o Brasil. Eu vi o exército na rua, eu vi uma onda muito grande no Brasil, e ao mesmo tempo que era uma onda do mar, que a cidade estava alagada, eram as pessoas que estavam na rua, era muita gente na rua. Eu não vou, quero me estender, porque senão eu vou acabar falando o sonho e a ideia não é essa. A ideia é alertar você, querido. Se você ama a sua família, se você tem um pouco de sensibilidade, faça isso. Armazene alimento e armazene, se possível, numa garrafa PET, porque a data de validade ela aumenta. E se de repente vier uma catástrofe natural que está previsto acontecer e essa garrafa for resgatada e ela não sofrer nenhuma perfuração, esse alimento pode ser aproveitado. É para você ter medo? Não, não é para você ter medo. Você não precisa ter medo, porque Deus está te avisando. Cabe a você ou não ser sensato e aceitar. Quando a gente não tem que ter medo das coisas futuras, a gente não tem que ter medo de nada, a gente só tem que estar preparado. Medo é quando as coisas acontecem, nos pega desprevenido e a gente não sabe o que fazer. Mas quando a gente tem a oportunidade de se preparar, a gente não tem que ter medo. Então confie em Deus, confie no seu senso de humanidade, confie no seu senso de amor à sua vida, de amor à sua família e já comece a se preservar para o futuro. Armazene grãos e enlatados. Eu não estou mandando você armazenar alimentos perecíveis, porque o nome já diz perecível. E água potável. Reserve um lugarzinho e faça isso, ok? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, se vocês tiverem uma quantidade em espécie, você ter uma pequena quantidade de dinheiro consigo, né, guardado, reservado para uma emergência, faça isso também. Por quê? Porque infelizmente os bancos eles vão limitar uma quantia expressa de saque. Então seria interessante você também ter uma quantia reservada. Estou falando para sua segurança, você não vai tirar todo o teu dinheiro do banco, isso é loucura. Mas é interessante você ter uma reserva. Especialmente se você puder, tenha reserva de alimento. Quando eu falo de dinheiro, é coisas básicas para uma emergência, caso você não tenha condições de sacar. Ok? Agora, uma outra coisa que eu quero falar para você em relação também ao sonho que Deus tem me mostrado, né? Eu vou falar para você, especialmente você que ainda está na igreja e ainda não teve um encontro com Jesus, tá há 1000 anos na igreja e acha que é salvo porque é,
você é filho de pastor, porque você canta bem, ou porque você está há 300 anos na igreja. Mas eu vou falar uma coisa para você, querido. Se a tua santidade, se você não tem tempo para se santificar, se você não tem tempo para fazer um momento com Deus, é um conselho que eu dou para você. Especialmente as pessoas que começaram e estão parando, ou pararam. Se santifique. A palavra de Deus diz que sem a santificação ninguém poderá ver a Deus. Está na hora, igreja, está na hora de você se santificar, de você buscar a face de Deus. Está na hora de você realmente buscar os pés do Senhor Jesus Cristo. Não fique naquela de oração, eu estou orando no meio do caminho, eu estou orando quando eu estou indo para o trabalho no meio do caminho. É válido, é válido. Mas reserve um momento para você botar os seus joelhos no chão. A oração tem que ser de joelhos no chão, querido. Não é uma oração de 1 segundo, de 1 minuto, de minutos, ou você preocupada que você tem que levantar e sair correndo. Não, faça uma oração que você tenha certeza que você vai estar dando aquele momento para Deus. Eu estou falando isso porque está vindo agora tempos de os verdadeiros servos do Senhor se mostrarem servos do Senhor, dos verdadeiros filhos de Deus se mostrarem filhos de Deus. A perseguição da igreja vai vir. E a traição vai começar de dentro da igreja. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja e que vão ser a boca do inimigo para prender os que estão dentro da igreja e que são servos de Deus. Vai baixar uma lei. Essa lei vai vir de uma pessoa muito grande, né? E essa lei, os países que não aderirem a essa lei, esses países vão ter os seus comércios, os seus mercados bloqueados. Como assim os seus mercados bloqueados? Vamos traduzir, não é mercado que você compra comida, não. Os seus mercados externos. Os outros países não vão fazer comércio com esse país que se negar a aderir a essa lei. E essa lei vai mexer diretamente com os princípios da igreja, com os princípios da família. Quando eu falo igreja, eu não falo só a igreja cristã, não. No sonho eu vi judeus reunidos, eu vi católicos reunidos, evangélicos reunidos dentro de prisão. Essas pessoas estavam presas porque se negaram a aceitar a essa lei. Quem pôs essas pessoas dentro da cadeia foram membros das suas próprias sinagogas, foram membros de suas próprias igrejas. Então, muitos crentes, muitas pessoas deixaram os princípios que servem a Deus, que são de Deus, por causa dessa lei. Muitas pessoas falaram assim: a palavra de Deus diz que nós temos que obedecer aos nossos líderes. Usaram essas desculpas para aderirem à lei e foram contra a palavra de Deus e abraçaram essa lei que foi dada por uma pessoa alta do mundo para quem não aderir a essa lei, como é que eu posso dizer, fosse preso. E vou falar mais uma coisa para vocês: essa lei vai ser a nível nacional. Porque quem ia nas igrejas e nas sinagogas prenderem as pessoas era o exército. Então, eu vi o emblema do exército brasileiro entrando nas igrejas. Eu vi o exército, os soldados do exército pegando as pessoas, os pastores, o rabino, o pessoal que estava na igreja católica, padres também, estavam indo para a cadeia federal. E quem entregou eram eram próprios membros daqueles locais. E eu vi um pastor que foi meu pastor. Esse pastor, ele disse que não ia abraçar a lei. Ele disse que ele não ia abraçar essa nova ordem. Então, esse pastor, ele foi algemado e ele foi levado. E eu vi um outro pastor que é muito amigo dele falar assim: eu tentei convencê-lo a preparar um sermão para o domingo à noite, que é mais movimentado, e perguntei a ele se ele não queria mudar de ideia. Ele disse que não ia mudar de ideia. Eu não posso fazer nada. Aí ele falava: se o povo quer ouvir isso, então o povo vai ouvir. Eu que não vou ser preso por causa do povo. Então, queridos, o que eu estou querendo dizer para vocês?
Eu estou querendo dizer para vocês que quem não estiver orando, quem não estiver com os joelhos no chão, não vai resistir, não vai resistir à perseguição. Quando Deus me mostrou o sonho de outubro aparecendo, surgindo, e eu questionava assim: ah, Senhor, por que a gente vai passar por toda essa tribulação? Porque se você voltar lá no vídeo, você vai ver que eu falava assim: Senhor, mas por que nós, que somos os teus filhos, estamos passando por tudo isso junto com os incrédulos, juntos com os ímpios? Eu questionava isso a Deus. Ou seja, nós estávamos passando pela tribulação. Querido, eu estou querendo falar para você que se você não começar a orar agora, se você não começar a mudar o seu caráter agora como servo de Deus, se você não começar a se curvar diante de Deus, pedir a Deus a força do alto, você não vai resistir aos últimos dias, porque está vindo tempos difíceis. Eu não estou falando só de fome física, eu estou falando de perseguição à igreja. Eu estou falando de pessoas dentro da própria igreja. E outra, no sonho eu vi familiares, gente da própria família, entregando os seus familiares. E depois, quando a pessoa era presa, o crime era inafiançável. A pessoa, depois que entregou o seu familiar, se arrependia tanto e queria tirar o seu familiar da cadeia, mas já era tarde demais. Porque o crime, essa lei que está baixando, é inafiançável. Eles vão determinar o crime como inafiançável. A Bíblia vai ser retirada. No sonho eu vi que nós só vamos poder ler a palavra de Deus dentro das nossas casas. E nas igrejas, eu vi as sinagogas de portas fechadas. É para que o som não saísse. Então, o culto era feito de portas fechadas, irmãos. O tempo de nós recorremos a Deus é agora. Uma outra coisa que eu quero falar para você, querido, Jesus Cristo está vindo buscar a sua igreja. Ele pode vir hoje, pode vir amanhã, ou ele pode vir agora na nossa morte. Ele quer santidade. Ele não quer uma pessoa morna dentro da casa dele, porque ele mesmo disse que o morno ele tem vontade de vomitar. Eu quero dar um conselho a você. Se você está brincando de ser servo de Deus, crente, para, porque o prejudicado é você. Para, porque o prejudicado é você. Deus, ele sabe tudo que você faz. Você pode enganar ao pastor, você pode enganar a quem você quiser, mas a Deus você não vai enganar, querido. Se a promiscuidade, se a prostituição, se tantas outras coisas estão te atraindo que não é coisa de Deus, peça a Deus que Ele vai te fortalecer. Eu estou vindo aqui hoje, depois de tanto tempo, tantos meses, para te alertar, para te dar um conselho. Porque eu sou uma santarrona? Não, não sou uma santarrona. Eu quero dizer para você que há um tempo atrás, antes de Deus começar a me mostrar esses sonhos, que desde 2015 Deus está me mostrando, eu estava a caminhos largos para o mundo. Eu já estou na casa de Deus há muitos anos. E eu estava saindo da casa de Deus, sabe por quê? Porque eu estava vendo que as pessoas no mundo, ou os crentes que estavam dentro da igreja, de qualquer forma, de qualquer jeito, estava tendo suas vidas muito melhor que eu, aparentemente. Tudo que eles sempre queriam, eles estavam conseguindo. E eu, que sempre orei, que estava sendo certinha, não estava conseguindo as coisas, aparentemente. Então, o que aconteceu? Eu comecei a ver as bênçãos de Deus demorando na minha vida. E eu tomei uma decisão na minha vida. Ninguém botou a faca no meu pescoço me obrigando a fazer isso. Eu falei assim, a partir de hoje, eu vou viver a vida como eles. Porque se Deus é amor, Deus também vai me perdoar. Se Deus perdoa ele, por que Deus não pode me perdoar? E uma palavra começou a entrar na minha vida de uma tal forma que ganhou força que eu mesma não estava percebendo. Uma palavra chamada não tem nada a ver. Tudo aquilo que eu tinha pregado, tudo aquilo que eu tinha aprendido e que eu dizia e que as pessoas me ensinaram que me afastavam das promessas de Deus, eu estava começando a achar que era demais, que era alienação, que eu estava santificando muitas coisas. E o que aconteceu? Eu olhava aquilo que eu achava anteriormente errado e falava assim, não tem nada a ver.
As pessoas têm que ser felizes. Deus é amor. Deus não vai julgar a pessoa por causa disso. E o que que aconteceu? Eu comecei a desejar essas coisas para mim. Eu comecei a achar que as coisas não tinham nada a ver. E eu comecei a planejar fazer aquilo. E uma vez eu estava tão longe de Deus, mesmo estando dentro da casa dele, eu estava tão longe de Deus, tão longe, que eu já não sentia mais aquele desejo. Já estou sendo sincera com você. E eu tinha planejado como que eu ia mudar isso para não assustar muito a minha família, não assustar muito os meus amigos. E um dia, Deus começou a me mostrar esses sonhos, mas era como se o sonho entrasse no ouvido e saísse pelo outro. É como se Deus estivesse falando comigo e não estivesse fazendo efeito. Todavia eu falava assim, ai Senhor, isso não é para agora. Mas cada dia eu sonhava mais. E eu comecei a ver os sonhos acontecendo. E eu comecei a ver, teve um sonho que Deus me mostrou em um mês, no mês seguinte aconteceu. E eu comecei a ter revelações de Deus. E uma vez Deus me mostrou o arrebatamento, como ele ia ser, como ele vai ser. E ele falou, filha, se você não mudar o seu pensamento, se você não mudar o teu comportamento, você vai ficar. E naquele dia eu fiquei muito assustada com aquele sonho que Deus me mostrou. E Deus me falava tudinho o porquê eu ia ficar. Ele falava, você vai ficar por causa disso, disso, disso. E eu falava assim, eu não quero ficar, porque ele me mostrava o que vai acontecer para quem for ficar. E aí o que aconteceu? Passaram-se um tempo e eu não tinha força para deixar de sentir aquilo que eu estava sentindo, de desejar aquilo que eu estava sentindo, que eu estava desejando. E eu falava, Senhor, eu quero fazer a tua vontade, mas eu não consigo. Todavia eu ainda não tinha praticado, mas os meus planos estavam cada vez mais quase próximos da concretização. E um dia eu estava ouvindo um louvor, eu estava na estação de trem, e esse louvor falou muito ao meu coração. Ele fala assim, It is well with my soul. Ele é bom com a minha alma, está bem com a minha alma. E aquele hino falou tão forte no meu coração que eu não percebi que eu estava na rua. E eu comecei a chorar. As pessoas passavam e olhavam para mim, eu estava chorando. Eu não conseguia parar. E eu falei assim para Deus, Deus, se tu não segurar na minha mão, eu vou sair, eu vou embora, porque eu não tenho força para segurar nas tuas mãos. A minha mão quer largar as tuas, o meu coração está bem longe de ti. Todavia eu não quero me afastar de ti, mas os meus impulsos, os meus desejos, os meus planos são maiores. Eu não quero mais ser chamada de otária como muito me chamam. Senhor, faz assim, que me frustre os meus planos. Frustre os meus planos, porque eu estou planejando isso. Não deixa que isso aconteça. Desvia os meus caminhos, Senhor, do mal. Se eu estiver indo para lá, por favor, desvie. Senhor, se tu não segurar na minha mão, eu vou embora. Eu não quero te largar. Me ajude, por favor. Eu fiz uma oração tão sincera a Deus, eu chorava tanto. E eu falava, Deus, é isso, eu quero, meu coração quer isso. O Senhor diz que não é para fazer, mas eu quero fazer. O Senhor diz que não é para eu ir para ali, mas eu quero ir. Por favor, me ajude. Irmãos, naquela hora eu senti um refrigério tão forte. E eu chorava. Eu chorava tanto que as pessoas por educação só olhavam para mim e se eu não estava passando mal, mas ninguém se aproximava, ninguém perguntava nada. Só para vocês verem que o Espírito Santo, que o louvor tocou muito no meu coração. E ali eu falei assim, Senhor, se tu não segurar na minha mão, eu vou embora, me ajude. E Deus olhou ao meu coração, ele viu que a minha sinceridade era grande e ele me livrou. Hoje eu estou mais forte do que antes. Todos aqueles pensamentos foram embora, todos aqueles desejos foram embora, minha força veio mais forte do que antes. O que é que eu estou querendo contar isso para você? Porque você pode falar isso para Deus. Você pode falar, Senhor, eu não tenho condições de segurar nas tuas mãos, mas se você segurar nas minhas mãos, eu vou poder vencer, mas você tem que segurar nas minhas mãos. Deus tem preparado para os que amam a Ele é muito grande. No reino de Deus só vai entrar quem é puro, mas puro de coração, puro de caráter. Não é uma pessoa que tem dupla personalidade, que na igreja, que no meio das pessoas ela é uma coisa e por trás ela é outra, que dentro de casa ela é uma coisa
coisa e em público ela é outra. E uma pessoa para se santificar no povo egito não é no mínimo um ano. Então começa a se santificar, querida. A santificação não é de repente, a santificação é agora. Então, não é porque você louva, você canta bem, ou você tem o seu melhor paletó. Ou sabe Deus lá o que você é. Não é porque você faz boas ações que você está salvo. Se você não se humilhar a Deus, se você não deixar sua hipocrisia, se você não for humilde, se você não socorrer os aflitos, eu já mudei um pouco o assunto. Me desculpa. Mas sem isso, você não vai ver Deus. Por que eu estou falando isso, meu querido, minha querida? Porque Deus te ama. E Ele veio buscar uma igreja, Ele veio buscar uma noiva. O meu conselho para você agora é aproveite enquanto há tempo. O tempo está acabando. E quando vier a perseguição, você não vai aguentar. Você vai ser o primeiro a cair. Se cuide. Cuide agora enquanto há tempo. Se prepare enquanto há tempo. Se santifique enquanto há tempo. Não seja presa fácil para o inimigo. Por favor, eu te peço, meu irmão, eu quero te ver na glória. Poucas pessoas no sonho ouvir. O pobre do pastor, que era o meu pastor, porque agora eu estou em outra igreja. Ele sozinho. E nenhum irmão defendeu ele, até o outro pastor. Ninguém defendeu ele. Se você não se fortalecer, você vai ficar. Muitos que estavam ali, nesse sonho, não abraçaram a causa, aderiram a essa nova lei que está vindo aí, por N motivos. Só vai ter força para dizer não quem está forte em Cristo. Só vai ter força para resistir, para brigar pelo Evangelho, quem está se preparando agora. Só vai ter força para ir contra o mundo, contra os princípios que vão estabelecer em todo mundo. Quem tem o princípio de Cristo dentro de si. Quem tem o princípio do Evangelho dentro de si. Esse é o meu conselho para você. Primeiro, santifique-se. Se santifique. Porque o Senhor disse claramente que nesses dias difíceis, Ele vai proteger a todos dele. Todos que são dele. Ele vai proteger. E se você não tiver em Cristo, você não vai ser protegido, querido. Vai ser presa fácil para o inimigo. E segundo, que o meu conselho, prepare alimento para você e para sua família no mínimo 6 meses. Tá vindo momentos difíceis em todo o mundo, mas principalmente eu vi o Brasil. Guarde alimento, guarde água potável. É o conselho que eu te dou. Eu profetizo sobre a sua vida que você seja aquela pessoa que vai surpreender positivamente o reino de Deus. Que vai ser aquela pessoa que, em meio às lutas, mas não vai deixar a esperança morrer, como eu ia fazendo. Mas vai ser uma pessoa que a partir de agora vai tomar uma posição na vida e vai falar assim: eu permito Jesus Cristo me transformar, mudar o meu caráter, eu vou deixar de ser hipócrita. Porque a palavra de Deus mostra claramente que se você não se santificar, você não vai ver a Deus. E o Senhor, Ele diz que Ele está às portas. Então eu profetizo na sua vida a bênção de Deus, força de Deus para ti. Renovo de Deus. Que você venha a ser mais forte do que no início, quando você levantou as suas mãos e aceitou Jesus como seu Salvador.
Que o Senhor Jesus Cristo, Ele não venha te chamar de morno para vomitá-lo da boca dele, mas que você venha ser uma atalaia, você venha ser quente e venha aquecer todas as pessoas, venha incendiar as pessoas que estiver ao seu lado, com a presença de Deus que vai estar em tua vida. E que possamos nos ver na glória. Amém.